gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, nós estamos hoje, nesta terça-feira, dia de São Francisco de Assis, dia da ecologia, dia dos animais, né? Porque São Francisco tratava os animais como irmãos, não é verdade? Tratava a natureza como irmã, o irmão Sol, irmã Lua, não é? E então nós temos que... Esse dia é muito importante. 522 anos, né, do descobrimento do Rio São Francisco. Por que ele ganhou esse nome? O Américo Vespúcio vinha navegando pela costa brasileira e encontrou a foz daquele rio entrando no mar. Ele ficou maravilhado. Como era o dia de São Francisco, ele falou, vai chamar Rio São Francisco. E aí o nome do Rio São Francisco, por isso, né? E aí foram descobrir que esse rio vinha, né, caudaloso por muitos e muitos lugares, né, passando por muitos e muitos lugares e nascia em Minas Gerais, né. Falaram até que o Rio São Francisco antes seria o Rio Pará, que nasce aqui na região de Ouro Preto, né, e desce e vai descendo por aí, tal, chega lá em Pitangui, né, encontra com o Rio São João, né, e depois com outro curso d'água, que é esse outro curso d'água. É o Rio São Francisco que eles disseram, não, o Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, né? E vão se encontrar aqui, depois de Pitangui, quando ele encontra com o Rio Pará, ali né, ele desce, né? Para fazer, logo mais à frente, a represa, a grande represa de Três Marias. Mas, então fica aí, né? A nossa homenagem ao dia de São Francisco, né? É isso aí. Pois é, vamos cantar aquela música? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen, sempre aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor. Pílulas de Lúcen, pílulas de Lúcen vocês encontram em todas as farmácias e também drogarias, né? E se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Durante o Ângelus, o Papa se disse aflito com a guerra na Ucrânia, que já causou milhares de vítimas. Após 7 meses de invasão russa, ele pede que sejam usados todos os meios diplomáticos para pôr fim à tragédia, uma vez que a humanidade se encontra novamente diante da ameaça de uma guerra atômica. Vamos ouvir o Papa Francisco. O que ainda deve acontecer? Quanto sangue ainda deve correr para que possamos entender que a guerra nunca é uma solução, mas só destruição? Em nome de Deus e em nome do senso de humanidade que habita em cada coração, renovo o meu apelo para que se alcance um cessar-fogo imediato, que as armas se calem e se busquem as condições para iniciar negociações capazes de conduzir a soluções que não sejam impostas pela força, mas acordadas, justas e estáveis. O meu apelo é dirigido, em primeiro lugar, ao presidente da Federação Russa, suplicando-lhe de parar, também pelo amor do seu povo, esta espiral de violência e de morte. Da outra parte, profundamente entristecido com o imenso sofrimento do povo ucraniano após a agressão sofrida, dirijo um apelo igualmente confiante ao presidente da Ucrânia para ser aberto a propostas sérias de paz. A todos os protagonistas da vida internacional e aos líderes políticos das nações peço com insistência para fazer tudo o que estiver ao seu alcance para pôr fim à guerra em curso, sem se deixar envolver em escaladas perigosas e a promover e apoiar iniciativas de diálogo. Por favor, deixemos as jovens gerações respirar o ar saudável da paz, não aquele poluído da guerra, que é uma loucura. Pois é, o Papa faz esse apelo veemente, né, mais especialmente ao presidente russo, né, da Federação Russa, o Putin, porque ele invadiu a Ucrânia e quer anexar territórios da Ucrânia ao território russo, né, quer acabar com a liberdade de um povo. A gente fica triste, né?
o presidente russo está mais ou menos imitando o que foi o Hitler, que começou invadindo, né, os países ali próximos dele, né, a Polônia, né, Tchecoslováquia naquela época, Hungria, né, e foi expandindo o chamado governo alemão naquela época, né, o governo nazista, né, e que, em nome dessa expansão, cometeu crimes e mais crimes, né, que a nação, que o povo de todo mundo conhece muito bem. Então a gente fica muito triste de saber que, no momento em que nós temos hoje as comunicações mais avançadas, nós estamos, né, vivendo num mundo que apenas precisamos de viver em harmonia e em amizade para que todos possam viver bem, né, com alegria, com satisfação. Aí vem uma guerra dessa fratricida, né, iniciada pelo dirigente russo, né? A gente sabe que o presidente ucraniano tem feito de tudo, né? Inclusive tem recebido ajudas de outros países. Esse é o grande problema, né? Da manhã, esse problema ucraniano se tornar uma guerra mundial, né? E você sabe, guerra mundial feita à base de armas atômicas. Aí a destruição vai ser muito maior. Não é verdade? Porque está todo mundo armado, né? Com armas atômicas, né? Você vai lá na China, né? Eles têm a tecnologia da bomba atômica. A Rússia, os Estados Unidos, né? E outros países aí, né? Você vai lá na Coreia, a Coreia do Norte está lá fazendo teste atômico todo dia, faz teste, etc e tal. Quer dizer, uns caras aí que para pôr fogo no mundo eles não custam, né? Felizmente, né? Então o Papa, nesse momento, está fazendo um apelo e vamos rezar. Eu fico me lembrando aqui das aparições de Nossa Senhora. As aparições de Nossa Senhora, ela sempre pede, vamos rezar, vamos pedir a Deus paz no mundo. Sempre que Nossa Senhora aparece em algum lugar, o primeiro pedido dele é a paz no mundo. Vamos rezar pela paz no mundo. É isso aí. E os argentinos recorrem à troca de roupas e alimentos em meio à alta de preços no país. O dado mais recente mostra que o país enfrenta uma inflação anual, olha aí, de 60%. Marcelo. Os argentinos se reuniram na Plaza de Maio, em Buenos Aires, para uma feira improvisada. No local, eles trocam mercadorias e protestam contra a alta inflação e os baixos salários. Segundo os participantes, o objetivo é que o governo reveja a situação em que estão e que o poder aquisitivo caiu bruscamente. O Produto Interno Bruto argentino vai crescer 2% em 2023, com um déficit fiscal de 1,9% e uma inflação anual de 60%, de acordo com o projeto de lei orçamentária anunciado na semana passada pelo ministro da Economia, Sérgio Massa. Houve também aumento da pobreza no país vizinho. A inflação teve um aumento de 56,4% entre janeiro e agosto. A projeção é que ultrapasse 90% no ano, segundo levantamentos do Banco Central. Pois é, eu estive na Argentina quando a inflação na Argentina era 500% ao ano, ou mais. Eu lembro que você tinha uma nota de 1 milhão de pesos e que não valia nada. Naquela época, o real já valia o real já era um dinheiro de muita credibilidade, né? O real é uma moeda maior hoje. Você chega com real na Argentina, no Uruguai, qualquer um desses lugares, a nossa moeda na troca é muito melhor, é muito maior, né? Então a gente fica triste com o que está acontecendo na Argentina, né? O que está acontecendo na Argentina? A gente fica triste com o que está acontecendo lá. E pode acontecer o que acontece na Venezuela, né? Eu tenho uma caixa de um supermercado aqui em Belo Horizonte e essa menina, ela já é chefe hoje das caixas, né? E outro dia eu conversei longamente com ela e ela falando, né, que foi a grande que ela veio para o Brasil nas primeiras crises da Venezuela, saiu da Venezuela com o filho, né? E com o marido e vieram para o Brasil. E hoje ela está morando em Belo Horizonte, trabalha num supermercado em Belo Horizonte hoje, né? Está empregada direitinho, o filho está estudando, o marido está trabalhando. Ela falou assim, ô paz,
Lá a gente não tinha paz, nós estávamos passando fome, dificuldade na Venezuela, que é o maior produtor de petróleo da América do Sul, é a Venezuela. Né? Então, quer dizer, o que está acontecendo com esses países? Né? Aí fala assim, porque é esquerda, não sei o quê, não sei se é esquerda. Eu sei que o país está sendo mal administrado, né? Porque o país que tem a maior reserva petrolífera do Cone Sul, que é a Venezuela, né? Que é um país, sempre foi um país tranquilo e tal, agora está aí numa situação muito difícil. Eu tenho um outro amigo que mora lá, na Venezuela, e há pouco tempo nós falamos. E ele falou comigo, olha assim, a situação aqui está muito difícil. Eu não saio porque esse rapaz saiu daqui, foi trabalhar na Odeon, que era a gravadora Odeon, e foi cuidar da Odeon lá na Venezuela, e foi presidente da Odeon na Venezuela. Então ele conseguiu ter imóveis e etc. Tal, e fez a vida dele na Venezuela. Assim, eu não volto para o Brasil porque agora, primeiro, que eu não tenho... Se vender os imóveis que eu tenho aqui, não vai valer nada. Né? Eu vou chegar no Brasil com uma mão adiante e outra atrás. Eu vou ter que recomeçar tudo outra vez. Eu não tenho essa condição. Já estou com quase 80 anos de idade. Né? Mas a gente sabe as dificuldades que as pessoas passam nesses países, né? Que tem esses regimes discricionários. Essa é a grande verdade, né? E que, infelizmente, nós estamos vivendo essa situação muito ruim. Olha, o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, reeleito no primeiro turno para o governo de Minas, tinha dado uma declaração no domingo à noite de que ele ia ouvir o partido dele, ouvir a assessoria dele, para depois conversar com o presidente Bolsonaro. Mas que ele já dizia, não vou apoiar o candidato do PT, porque eu sofri muito com o PT, que me deixou um governo, né, me deixou uma herança maldita no governo de Minas. Então, ele já disse que não votaria no PT, então, naturalmente, o candidato dele seria o Bolsonaro. Mas ele disse que ia conversar com o partido dele, com seus assessores, para depois ter uma audiência com o Bolsonaro. Essa audiência aconteceu agora pela manhã. O governador Romeu Zema, que alguns criticaram, então, o Bruno Engler, que foi uma das maiores votações para a Assembleia e tal, criticaram porque o Zema já devia ter fechado e falado, não, eu vou conversar primeiro, eu quero saber o que eu posso... Ele foi negociar, naturalmente, o apoio dele, mesmo sabendo que ele não tinha outra opção, mas foi negociar o apoio dele. E foi conversar com o presidente Bolsonaro agora pela manhã. E Minas tem algumas coisas, ele citou a 381, o problema do metrô que não anda, né? As coisas, a 262, que é para se expandir até lá no trevo de Araxá. E essas coisas, tem muita coisa aqui em Minas para se conversar para o governo da República que tem que ajudar, que tem que fazer, né? Vocês podem lembrar que o outro candidato teve 8 anos como presidente da República, teve mais uma presidente que era de Belo Horizonte, e o metrô nosso não andou, o metrô não andou 1 metro com o Lula, com o PT aqui em Belo Horizonte, não andou. Né? Eu falo do PT, eu falo do metrô, que é sempre o que nós cobramos, né? Mas então o Romeu Zema foi conversar com o Bolsonaro. Naturalmente levou para ele, né, as reivindicações de Minas Gerais e naturalmente vai apoiá-lo, como já anunciou que vai apoiá-lo, né? De peito aberto para a campanha em Minas Gerais, porque o Bolsonaro precisa de ganhar em Minas Gerais, ou precisa ter uma melhor votação em Minas Gerais, e também no Nordeste, no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde ele já ganhou a eleição no primeiro turno. Então, fica aí, o Zema acabou de conversar com o presidente Bolsonaro e já está anunciando o apoio dele no segundo turno ao presidente Bolsonaro. Eu vou lembrar aqui para vocês que isso é muito natural, o apoio vir, naturalmente, depois de uma promessa ou depois de alguma coisa. O presidente Bolsonaro é o presidente da República ainda, né? E ele pode, nesse pequeno intervalo, ele pode fazer muita coisa por Minas. E foi isso que o governador foi conversar com ele. E vou lembrar aqui que quando deu a guerra de 39, a guerra começou em 39, né? E chegou até 45. E o Brasil ficou durante algum tempo sem entrar na guerra, né? Aí teve afundamento de navios brasileiros, aquele negócio todo e tal, e o Brasil foi levado a entrar na guerra. Mas o Getúlio Vargas, para entrar na guerra,
negociou com o presidente americano uma usina siderúrgica para o Brasil, que até então nós tínhamos o minério ia embora, né? E nós não tínhamos nenhuma indústria siderúrgica. E veio a primeira grande indústria, que foi a indústria de Volta Redonda. Está lá, Volta Redonda, né? Hoje é uma empresa privatizada. Mas foi... E como que isso se deu? Isso se deu, inclusive, com a desapropriação de uma empresa americana, a Itabira Iron, que mais tarde se tornou, né, na Vale do Rio Doce, que foi uma empresa estatal brasileira durante muitos anos, e foi agora no governo Fernando Henrique que ela foi desestatizada, ela foi privatizada, né? Eu quero só lembrar que no último ano que a Vale do Rio Doce era ainda uma empresa estatal, ela deu 57 milhões de lucro, milhões de reais de lucro. Depois que ela foi privatizada, ela deu bilhões e bilhões e bilhões de lucro, mas no Brasil, com o Brasil sendo o dono dela, né? Ela sendo empresa do Brasil, uma empresa estatal, ela não dava tanto lucro como deu agora. Então, quer dizer, o mais importante é ela pagar o imposto e dar o royalty do minério de onde ela atua, não é verdade? Então, o presidente Getúlio Vargas entrou na guerra, mas negociou algumas coisas para o Brasil, e uma dessas foi a empresa siderúrgica nacional, né? Ele negociou muita coisa para entrar na guerra. Senão ele não ia entrar na guerra só de graça, não. Eu vou querer alguma coisa. É o que fez o Zema. Eu vou ter que entrar mesmo na briga pelo segundo turno, não vou apoiar o PT, mas eu vou conversar com o presidente Bolsonaro que eu preciso de algumas coisas que até hoje não foram resolvidas. Não é isso? Ele tem aí alguns hospitais para serem tocados, acabaram de serem construídos aí, os hospitais regionais, que são muito importantes. Tudo isso, então, naturalmente, o governador Romeu Zema levou ao presidente da República. E o Lula já quer oferecer a Simone Tebet um ministério para que ela, né, o apoie no segundo turno, e o MDB também. Mas o MDB é uma federação, junto com o PSDB. Será que o PSDB vai apoiar? Eu acho que vai ser difícil, né? É um imbróglio difícil de ser arranjado aí, né? Nesse momento aí dessas negociações que as pessoas estão fazendo para o segundo turno das eleições no Brasil, né? Então o PSDB já não sabe. O Geraldo Alckmin, né? O Geraldo Alckmin, eu quero mais uma vez dizer, o Lula tentou ficar com o governo de São Paulo. Não adianta ficar com o governo da República, ele achava assim, eu ganho a eleição. Mas e São Paulo? São Paulo, se o Alckmin fosse candidato a governo de São Paulo, ele ganharia de todo jeito o governo de São Paulo. Então, o que ele fez? Trago o Alckmin para mim, né? O Alckmin vai apoiar o meu candidato, que era o Fernando Haddad, e nós ganhamos o governo de São Paulo. E não está acontecendo isso, né? Então, agora, o Alckmin está tentando convencer o antigo partido dele, o PSDB, né, que depois de muitos anos ficou fora, vai ficar fora do governo de São Paulo. Tentar convencer o partido dele a apoiar o candidato Fernando Haddad agora no segundo turno. Mas eles trocaram muitas farpas, não é verdade? Fica sempre uma troca de farpas, uma coisa difícil, né, de controlar nesse momento, né, que ainda as pessoas ficam com aquele sentimento da briga, do ódio e etc, né? Infelizmente. Nós estamos hoje no dia de São Francisco, que fala, né, vão acabar com o ódio, né, vão perdoar, o perdão é a coisa melhor do mundo, né? Então, está lá o Alckmin tentando convencer o PSDB de São Paulo a apoiar, né, naturalmente, o candidato do PT, que é o Fernando Haddad. Mas tem umas coisas interessantes. Olha aqui, gente, vocês viram, né, o que aconteceu lá em São Paulo, que ninguém esperava. O São Paulo, o Fernando Haddad tinha não sei quantos % e tinha uma frente de votos contra o Tarcísio de Freitas. E o Tarcísio de Freitas ganhou no primeiro turno, né? Então ele falou assim, eu quero fazer aliança com os prefeitos, porque as pessoas vivem nas cidades. Não adianta fazer aliança com o chefe do partido aqui se eu esquecer o prefeito onde as pessoas vivem. E as pessoas vivem na cidade, não é verdade, né? Então, quer dizer, está esse imbróglio aí. Essa semana vai ser a semana de negociação, né, entre os partidos e os políticos, né? Bolsonaro está tentando conversar com quem tem voto, no caso aqui o governador Romeu Zema, né?
e não quer conversar com o partido, porque se ele conversasse simplesmente com o Partido Novo, não ia adiantar muita coisa, né? O Partido Novo teve uma participação na eleição presidencial pequenininha, desse tamaninho, né? Então ele vai conversar com quem tem voto, que é o governador de Minas Gerais, que é o grande líder. E o governador de Minas Gerais, nesse momento, ele tem que saber. É o problema do mineiro fazer política, saber fazer política, né? Porque acontece o seguinte, né? O governador de Minas, ele é o único nome do Partido Novo para ser um futuro candidato à presidência da República, né? Vamos esperar que isso vai dar. Amanhã tem mais aqui. Um abraço.